Pessoal, qual a sua pergunta para o nosso convidado do segundo bloco? Porque hoje nós temos o prazer de receber Dr. Josué de Moraes. Seja bem-vindo, Josué. Obrigado, Roberto Samuel. Um prazer inenarrável estar aqui novamente. Aproveito o ensejo e cumprimento os nossos telespectadores. Muito bom, a terceira vez que estou aqui, estou me sentindo à vontade. É verdade, já está ficando o nosso cliente não, como é que fala? Nosso sócio aqui, Dr. Josué. Dr. Josué, já falamos, mas eu gostaria que você repetisse. Você tem tudo que você tem, você conquistou aí com muito estudo. Então é importante sempre dizer Dr. Josué de Moraes. Qual a sua formação, doutor? Eu sou sanitarista, sou bioquímico, matemático, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em doenças infecciosas. Você escutou aí, Paloma? Pelo amor de Deus, eu já me cansei só de ouvir. Tem mais? Em 2014, eu fundei o Núcleo de Pesquisa em Doenças Negligenciadas, que está instalado desde 2016 na Universidade de Guarulhos, vinculado aos programas de mestrado e doutorado, onde eu oriento mestres, doutores e pós-doutores. Também sou professor na Universidade de São Paulo e trabalho também com pesquisas clínicas em outras instituições. E também presta assessoria na Câmara Municipal de Guarulhos para algumas comissões técnicas permanentes. Na Comissão Permanente de Higiene e Saúde Pública. Sabe tudo esse rapaz aqui. Cristiano Oliveira dando boa noite para nós. Maria Eduarda Decirino. Boa noite, doutor Josué. O pessoal gosta de nos acompanhar aqui pelo YouTube. Então vocês também podem ganhar essa furadeira. Só para escrever aqui no YouTube, eu quero ganhar a furadeira, que a gente vai colocar o nome de vocês também para ser sorteados. Doutor José, eu fiquei indignado quando eu soube que não foi só em Guarulhos que teve aquela senhora que tomou a terceira dose, mas que várias pessoas no Brasil não gostam dessa daqui, vou tomar uma terceira. Qual a sua visão a respeito disso? Qual a sua opinião a respeito disso, doutor? Infelizmente, isso tem acontecido de uma maneira rotineira, né? É sempre importante salientar aqui que a melhor vacina é aquela que está disponível. No início, nós tínhamos apenas uma vacina, que era a Coronavac, né? Posteriormente, chegou a AstraZeneca, e a partir do momento que nós passamos a ter duas ou mais vacinas aplicadas, as pessoas começaram a querer escolher ou até mesmo fazer o uso de uma segunda vacina. E isso acaba sendo bastante prejudicial, porque está tirando a oportunidade de outras pessoas vacinarem. Nós sabemos que, até discutimos isso no programa anterior, que a vacinação é fundamental para a retomada das atividades. Enquanto não vacinarmos boa parte da população, nós não vamos conseguir sair dessa situação. Então, e aí quando a gente observa que o indivíduo toma uma segunda vacina, isso é muito grave. Eu tenho certeza que muitas autoridades competentes estão tomando conta em relação a isso, porque acaba sendo um desserviço com a população brasileira. O Vinícius de Castro está dizendo que quer ganhar a furadeira, viu, Paloma? Então vamos colocar o nome dele aí também. Doutor, o pessoal diz que, olha, a Coronavac é vacina chinesa e eu quero a Janssen porque é melhor. Qual a sua opinião a respeito disso? Então vamos lá. Sem querer falar só da Coronavac e Janssen, nós temos aí 4 vacinas usadas no Brasil. A Coronavac foi a primeira, depois a AstraZeneca Oxford, em terceiro a Pfizer e por último agora a Janssen. São vacinas que utilizam tecnologias diferentes e nós podemos discutir vacinas de 2 modos. Uma questão é a segurança, a outra eficácia. Então, quando falamos no primeiro item, segurança, a Coronavac usa uma tecnologia tradicional de vacina, que ela usa um vírus inativado. No geral, só para o nosso telespectador entender, você ou usa um vírus inativado ou um vírus atenuado. Então, a Coronavac é um vírus que ele foi inativado, é uma vacina muito segura, né? Por isso que a gente vê casos de reações adversas assim, muito raros. E quando nós comparamos com a Janssen, que foi a que você mencionou, tanto a Janssen quanto a AstraZeneca, ela usa uma tecnologia de vetor viral. Pega um vírus
que é vivo e coloca parte do material genético do coronavírus. Então, quando chega no organismo, vai provocar uma resposta imunológica diferente. Tá? E por isso que a gente observa esses efeitos colaterais muito mais acentuados no caso da vacina AstraZeneca. Quando comparamos qual é melhor, não existe uma questão de melhor ou pior. Por quê? Repita isso, doutor. Ô, Paloma, marca esse... Eu gostaria que fizesse um vídeo no que ele está falando. Por favor, doutor, essa questão das vacinas. Não existe essa questão de vacina melhor ou pior. A melhor vacina é aquela que está disponível. Todas as vacinas, quando foram aprovadas, passaram por testes de segurança e eficácia. Isso é muito importante a população entender, porque você começou a pergunta comentando sobre a vacina chinesa. Não importa a origem da vacina, a Coronavac ela passou por todos os testes, assim como a AstraZeneca, Pfizer e Janssen também. Na hora de mensurar, o que confunde a população, porque ela ouve que a estatística para a vacina X é melhor que a vacina Y em termos de eficácia. Então, na hora de fazer essa comparação, também é perigosa, porque as métricas foram usadas de maneira diferente. Então, não podemos comparar a Coronavac com a Pfizer, com a AstraZeneca ou com a Janssen. A vantagem da Janssen, né, que as pessoas estão falando agora, por ser uma dose, sem dúvida, entre tomar uma e duas, obviamente isso é um processo vantajoso. Mas em termos de eficácia, eu acho bastante perigoso fazer esse tipo de comparação, porque as métricas foram diferentes. Agora, em termos de segurança, eu colocaria a Coronavac um passo à frente, porque está com o vírus inativado. Né? Mas as outras também são seguras, porque passaram por testes. Inclusive, pode ser administrado aí em diferentes faixas etárias. Né? Lembrando que a vacina ela faz parte da nossa história. Né? Então, todas elas passaram por rigorosos testes, então acho que não tem que a população escolher qual vacina tomar. Ana Carolina, boa noite a todos. Obrigado ao programa por trazer novamente o doutor Josué para esclarecer essas dúvidas. Olha, tem um amigo seu, é o Adailton Andrade, Paloma. Ele está assistindo, amigo do doutor José, ele está assistindo nosso programa diretamente de Buenos Aires, Argentina, e está mandando um saludo para o senhor. Um abraço, Adailton. Eu comentei aqui da outra vez que o seu programa tinha uma audiência internacional. Verdade. E aí está a prova, o Adailton é da Argentina. Um abraço, Adailton. Ele está mandando uma sonora. Adailton, eu não sei se eu consigo, eu vou ver se eu consigo passar a sua sonora para a produção. Aí a produção ouve e manda, se for o caso, ela coloca no ar, tá bom? Muito bem. Doutor, eu estava inclusive aqui com um rapaz, o Rubens, que ele trabalha com eventos. E ele já está conversando com algumas prefeituras do interior de São Paulo, que eles já estão aventando a possibilidade de fazer festas no final do ano. O senhor também é otimista nesse ponto? Ainda não. Por que eu falo isso? A nossa história recente mostra que tudo que estávamos prevendo acabou chegando com muita morosidade. Então eu vejo isso com muita cautela. Agora nós estamos entrando na faixa etária dos 37 anos, né? Cabe salientar que amanhã, sexta-feira, né, Guarulhos terá o dia D, vai abranger a população de 37 anos para cima, só que a grande massa populacional está exatamente nessa faixa etária, no público jovem. Então nós ainda não temos uma quantidade suficiente para assegurar que toda a população vai estar vacinada em setembro, outubro, e nós podemos retomar a essa vida normal nos próximos meses. Eu vejo isso com muita cautela. Eu não vejo isso, de um modo geral, acontecendo em 2021. Olha, importante. Doutor, pediram para eu te perguntar novamente, mas é sempre importante. Tomando a primeira dose e a segunda dose, a pessoa está totalmente livre de ficar infectada pelo coronavírus, o Covid-19? Excelente pergunta. É importante o nosso telespectador entender que vacina é uma medida de proteção coletiva e não individual. Outra questão importante aqui que precisamos salientar, que quando o indivíduo faz uso da vacina, nós estamos pensando na redução
de casos graves, na redução de hospitalização, e não simplesmente pensando se o indivíduo vai ter Covid ou não. Esse é o ponto importante da vacina. O indivíduo pode sim ter Covid após a segunda dose, mas esperamos que essa Covid seja, né, muito menos sintomática, né, que o indivíduo não precise de uma hospitalização. Então, o principal objetivo é reduzir os casos graves e não simplesmente evitar que o indivíduo tenha Covid. Por isso que, eventualmente, nós vimos os casos, né, de pessoas que tomaram a segunda dose, que mesmo assim deu positivo para a Covid, mas espera-se que seja uma situação muito mais benigna e o indivíduo não precisa da hospitalização. Aí passa a ser, de fato, uma gripezinha que nós estávamos esperando. O senhor acredita que todos os anos teremos que tomar essa vacina, assim como tomamos da gripe? O coronavírus, ele não é tão mutante quanto o clássico vírus da gripe. Acontece que quanto maior o número de hospedeiros que esse vírus passa, maior a chance de mutação. É por isso que nós ouvimos falar em bastante variantes, né? E quanto maior o número de variantes, maior a dúvida em relação à proteção. Então, se imaginarmos que, enquanto não vacinarmos uma grande massa da população, esse vírus vai mudando gradualmente. Então, começa a contestar se essa vacina de fato vai segurar por muito tempo. Então, não à toa que o Butantan, já se preparando em relação a isso, resolveu produzir uma vacina nacional, né, com uma grande expectativa de que provavelmente o ano que vem o processo terá que repetir. Mas antes de pensar na repetição, eu acho que a gente precisa vacinar toda a população, pelo menos a primeira vez. Vinícius de Castro pergunta: professor, sobre a decisão de vacinar por faixa etária, a decisão de vacinar primeiro os idosos, faz sentido? Os jovens não estão mais expostos? Excelente pergunta do Vinícius. Vinícius, né? de Castro. Vinícius, eu tenho duas maneiras, no geral, de enxergar o controle dessa pandemia, né? Pensando em controle, eu olho principalmente para aqueles indivíduos que circulam mais, que estão mais expostos. Agora, eu posso também pensar numa questão de vulnerabilidade. Quem é mais vulnerável? Os idosos e aqueles que têm comorbidades. Então, é uma estratégia vacinal, né? Então, discute-se assim, como que eu vou fazer, o que eu faço primeiro? O Brasil seguiu o modelo europeu. Eu vou priorizar o grupo de risco. Esse é um importante critério de escolha. Já alguns países asiáticos falaram assim, não, eu não vou priorizar o grupo de risco, eu vou priorizar o controle. Então, eu vou vacinar primeiro a população, entre aspas, economicamente ativa, aquela população que circula mais, que também é uma estratégia válida. Aí você está pensando no controle da pandemia e não em mitigar os casos graves, os óbitos do cara. Bom, vamos tentar responder rápido, porque tem muita coisa aqui. Alguma restrição para tomar essas vacinas, doutor? Não, no geral nós não temos restrições para vacina, exceto para os indivíduos aí que têm alergia a um dos insumos da vacina. Ana Carolina, uma pergunta ao professor. Sobre os lotes vencidos das vacinas da AstraZeneca que foram divulgadas recentemente. A pessoa que tomou vacina desses lotes deveria tomar quais medidas, qual procedimento? Primeiro eu quero até aproveitar o ensejo aqui e manifestar a minha indignação como é que conseguimos fazer, né, aplicar a vacina vencida, né? É uma falha de controle, eu diria até elementar, né? Não estou dizendo quem é o responsável aqui, mas é uma falha gravíssima. Faltando vacina, vacina vence e aplica-se a vacina vencida. Quando um produto vence, a gente já questiona se ele garante a eficácia. Então, se você tomou um medicamento ou fez uso de uma vacina vencida, quem vai garantir essa eficácia? Então, é muito prudente em algumas situações, não só em relação à vacina, em outras coisas, insumos de saúde no geral, às vezes tem empresas que conseguem pegar lotes vencidos e fazer uma revalidação. Eu não vi esse caso com essas vacinas que venceram. Rapidamente, o intervalo entre as doses da vacina e até a falta de uma dose pode facilitar a mutação do vírus?
Não, o intervalo de uma vacina, geralmente, ele é muito bem avaliado, né? Então, é claro que quando o indivíduo... Por que no geral o indivíduo toma 2 doses? Primeiro você vai sensibilizar o organismo para uma resposta primária. Então imagina o seguinte, o indivíduo não tem anticorpo, né? Então o primeiro contato que ele tem com o vírus, que ele vai passar a produzir anticorpo. O anticorpo, ele é algo que vai neutralizar o antígeno e ele é altamente específico. Então, se o indivíduo tomou a primeira dose, ele vai produzir uma resposta que nós chamamos de primária, ela é um pouco fraca ainda. Por quê? Porque o corpo vai estar melhor preparado para uma segunda. Para quando você tiver contato, se tiver contato com o agente etiológico, você tem uma resposta muito mais robusta. Então, é importante que você tome sim as 2 doses para você ter uma resposta mais robusta. Mas, sem dúvida, quando o indivíduo toma uma dose, você já tem, né, uma resposta imunológica que, em alguns casos, até satisfaz. Não à toa que algumas vacinas, como a da Pfizer e a AstraZeneca, até cogitaram a possibilidade de fazer em apenas 1 dose. E agora que o pessoal está mandando as perguntas interessantes e está acabando o nosso tempo. Quanto tempo nós temos? 5 minutos, rapidamente aqui, ó, doutor, 5 minutos. Qual melhoria essas vacinas poderiam sofrer? Qual? Desculpa? Quais as melhorias que essas vacinas poderiam sofrer? As melhorias? No geral, nessas 4 que nós temos agora, a Coronavac é uma vacina, como mencionado, uma vacina tradicional com vírus inativado. A AstraZeneca e Janssen com vetor viral, utiliza-se um vírus vivo, mas com fragmento desse vírus. E a Pfizer é uma vacina muito moderna, que utiliza a técnica de RNA. Eu acho que a vacina da Pfizer, você falou em relação à tecnologia, não se usava antigamente vacina por RNA mensageiro, que é uma técnica bastante sonhada pela baixa estabilidade. Mas eu acho que no futuro a tendência é ter uma vacina semelhante à da Pfizer. Então, em termos de melhoria, de avanço tecnológico, eu acho que tende a ser de RNA. Maria Eduarda de Cirino, acredita que a vacinação devia ser uma medida obrigatória a todos ou opcional, doutor? Eu sempre acho difícil, no momento atual, discutirmos uma obrigatoriedade. Eu acho muito importante sensibilizar a pessoa. Até aproveito aqui, né, o seu programa para conscientizar as pessoas sobre a importância de se tomar uma vacina. Nós tomamos vacina desde criança e elas são fundamentais para o controle e erradicação de muitas doenças infecciosas. Paula Simplício, boa noite a todos. Doutor Josué, se caso apresentar alguns sintomas do Covid, o senhor aconselharia mesmo assim tomar a vacina ou esperaria esses sintomas cessarem? Então, geralmente, quando o indivíduo está com sintoma da Covid, precisa aguardar. Perfeito, então. Agradecer ao doutor. Olha, fantástico aqui vocês, pessoal. Lembrando, segunda-feira estaremos aqui com Fernando Haddad. Olha, imperdível. Pode mandar suas perguntas aqui. Você compartilha e você pode ganhar essa furadeira. Doutor, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade. Tempo voa com ele aqui. Pois é, estava ficando bacana aqui a discussão. Agradeço pela oportunidade. Sempre um prazer estar aqui com vocês.